Não é muito raro encontrarmos alguns lunáticos que cometem as piores atrocidades possíveis e imagináveis, dizendo que fazem isso em nome de Deus. Claro que na maioria das vezes eles não estão dentro das igrejas normais, mas sim em seitas que são inventadas por eles mesmos para satisfazerem seus desejos mais sombrios. Porém, o protagonista do caso de hoje não se escondia por trás de uma seita, mas sim atrás de um púlpito. Esse caso terrível aconteceu na Bélgica nos anos 90 e tornou-se uma sensação mundial, uma vez que no banco dos réus estava o pastor da Igreja Protestante Unida Oficial, que reúne várias denominações de luteranos e calvinistas. Essa é a história de um pastor lunático que transformou a vida de seus familiares e amigos em um verdadeiro inferno. Hoje lhes trago o caso de Andras Pandi, o pastor do diabo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre essa história terrível, eu peço desde já que você deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso isso não aconteça e o YouTube não envie a notificação, eu peço que me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, o @Chamauzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E antes de continuar pro caso, eu só tenho mais uma pergunta para te fazer. Você conhece a Brasil TV? Na Brasil TV tem de tudo. Você pode assistir filmes, séries, canais de TV ao vivo, animes e desenhos. Que não, animes e desenhos não são a mesma coisa. A Brasil TV encontra-se disponível para celular Android, PC e Smart TV. E além de sua enorme variedade de conteúdo, a plataforma também conta com a opção de recomendação. Ela vai analisar aquilo que você assistiu e lhe recomendar coisas que sejam parecidas, para que assim você sempre tenha algo legal para assistir. Também tem muito, mas muito filme de terror aqui que vai dar uma boa diversão para você que curte o meu canal. Ficou interessado? Eu acho que sim, né? Então, para acessar a Brasil TV, os links vão estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora, vamos pro caso. Como citado no início do vídeo, o personagem principal desse caso é Andras Pandi, que nasceu em 1927 na cidade de Chop, que na época era parte da Tchecoslováquia. Já em 1938, após a divisão da Tchecoslováquia, essa região habitada por uma minoria húngara passou a fazer parte da Hungria, e em 1945, após a derrota da Alemanha, que na época era comandada pelo cara do bigodinho, ela foi anexada pela União Soviética. Como sabemos, a União Soviética também se desfez, então atualmente Chop faz parte do distrito de Uzhgorod e é a cidade mais ocidental da Ucrânia. Após Chop ser anexada à União Soviética, Andras Pandi e sua família fugiram para outra parte da Hungria. Ele cresceu em uma família protestante, embora a maioria dos húngaros sejam católicos, e escolheu servir a Deus desde muito jovem. Mas o novo governo pró-soviético do país, seguindo o exemplo de Moscou, não favorecia a religião e a igreja. Então, quando eclodiu uma revolta antissoviética na Hungria em 1956, o pastor Andras Pandi apoiou imediatamente os rebeldes e, após a extinção da revolução, ele fugiu para a Áustria com sua jovem esposa chamada Ilona Soares, e de lá mudaram-se definitivamente para a Bélgica, onde obtiveram a cidadania belga. Já no ano de 1958, o casal teve uma filha a quem deram o nome de Agnes, e ela seria uma personagem muito importante na história que eu irei contar aqui para vocês. Continuando com a história, nos anos de 1961 e 1966, o pastor Andras Pandi teve mais dois filhos, o Daniel
e o Zoltán, e após o nascimento do Zoltán, o casal, o Andras e a Ilona, acabaram se divorciando. O pastor acusou a esposa de infidelidade e a expulsou de casa. Como resultado da divisão judicial, a mãe ficou com os meninos e a filha ficou com o pai, uma decisão que não poderia estar mais errada. Já no início dos anos 70, a República Popular Húngara, ao contrário da União Soviética, tinha suas fronteiras abertas, tanto para estrangeiros como para os próprios cidadãos que haviam deixado o país. Então o pastor Andras começou a voar regularmente para Budapeste, com um propósito muito específico: o turismo sexual. Através de uma agência matrimonial oficial, ele conhecia noivas em potencial e, com base no princípio de que queria conhecer todas muito bem, ele sempre viajava para lá para encontrá-las pessoalmente, para que assim pudesse tomar sua decisão. Sendo assim, ele passava algum tempo com as senhoras selecionadas e depois, se quisesse, poderia propor casamento a qualquer uma, o que dava a esperança para aquela mulher húngara de viajar para fora do país, o que a grande maioria delas desejava, afinal, elas só se submetiam a isso para saírem de lá. Mas, infelizmente, como as mulheres estavam dispostas a fazer qualquer coisa para escaparem do país, os pretendentes delas sabiam disso, então eles tinham a oportunidade perfeita para se satisfazerem e depois sumirem. Esse era justamente o caso do pastor Andras Pande, que depois de vários anos viajando para Budapeste e se aproveitando daquelas mulheres desesperadas, ele permanecia solteiro. Mas, por acaso, ele acabou conhecendo na rua uma senhora casada e mãe de 3 filhos, e após um curto período de um relacionamento secreto, ele a forçou a se divorciar e a levou para sua casa na Bélgica. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava escrevendo esse roteiro é que o Andras, ele acusou a primeira esposa de ter o traído. Aí ele viaja para um país para fazer turismo sexual, conhece uma mulher casada que está traindo o marido, obviamente, né, porque ela era casada, se relaciona com ela e decide simplesmente se casar. Levei chifre da minha outra mulher, então agora eu vou arrumar uma mulher que já botava chifre no marido e vou me casar com ela, porque assim essa mulher vai ser fiel a mim. Ela não era fiel ao outro marido, mas a minha ela vai ser. Eu acho que aqui nesse ponto já deu para entender o quão nojento esse pastor era, mas relaxa aí porque vai piorar e vai piorar muito. Andras Pande e Edith Fintor, nome de sua nova mulher, casaram-se em 1979 e após a cerimônia se juntaram a eles as 3 filhas menores dela, que haviam sido levadas secretamente da Hungria no porta-malas de um carro. Os nomes das meninas eram Timeia, Tundi e Andreia. Juntos, Andras e Edith tiveram 2 filhos, o menino Andras Jr. e a menina Rika. Com isso, no início dos anos 80, na casa do pastor Andras, em Bruxelas, vivia uma grande e, como todos pensavam, uma amorosa família. Afinal, na casa viviam o marido, a mulher e 6 filhos. O Andras serviu em 2 igrejas que ficavam em locais com muitas pessoas, onde todas essas pessoas se conheciam, então era muito difícil que algo acontecesse e ninguém notasse. No entanto, os primeiros conflitos na casa do pastor aconteceram de maneira que ninguém notou. Em 1984, Timeia, de 20 anos, acusou seu padrasto de 57 de violar ela há vários anos, e agora ela estava grávida. Ninguém acreditou na jovem, nem mesmo a própria mãe. E a mais velha dos filhos, a Agnes, que já tinha 26 anos, seguia solteira e ainda morava na casa do pai, chegou a atacar a Timeia com a barra de ferro. A Agnes disse que fez aquilo porque Timeia roubou o dinheiro da família, mas o verdadeiro motivo é que ela, mais do que qualquer outra pessoa, sabia que tudo o que a jovem dizia era verdade, e seu ataque havia sido motivado única e exclusivamente por ciúme. A Agnes era violada pelo pai desde seus 11 anos de idade, e ela simplesmente acabou se apaixonando por ele, e essa relação doentia não era bem amor, estava mais para uma escravidão mesmo, porque até depois de adulta, a Agnes continuava fazendo absolutamente tudo o que seu pai mandava sem nem sequer questionar, não importava o quão absurdo fosse.
Por sua vez, a Timea acabou dando à luz a um menino e conseguiu salvar sua vida junto com a da criança, fugindo para o Canadá. E depois de sua fuga, a mãe dela finalmente começou a entender no que havia se metido. As discussões entre Andras e Edith logo começaram, muitas vezes transformando-se em agressão mútua. E então, no ano de 1986, a esposa e a filha mais nova dela, do primeiro casamento, Andrea, de 14 anos, acabaram desaparecendo misteriosamente. O pastor explicou aos vizinhos e conhecidos que sua esposa havia fugido com um outro homem para a Alemanha e até lhe mostrou um telegrama de uma cidade alemã. No entanto, ele mesmo havia enviado aquele telegrama usando o nome da Edith. 2 anos depois, em março de 1988, desapareceram sua primeira esposa, Ilona Soares, e seu filho mais velho, Daniel. E um mês depois, o seu segundo filho, Zoltan, também sumiu. A razão pela qual Andras Pande se livrou deles ainda não está muito clara. É bem possível que ele não tenha conseguido perdoar sua esposa e filhos por terem o deixado há muitos anos. Depois de seus sumiços, o pastor explicou a todos que sua ex partiu com os filhos para a França para começarem uma vida nova. E ele mostrou um cartão postal falso que teria sido enviado por ela, de uma pequena cidade francesa perto da fronteira com a Bélgica. Mas essa mensagem também foi enviada pelo próprio maníaco. Nesse ponto eu tenho que destacar para vocês o quanto que as pessoas eram cegas pelo fato dele ser um pastor, porque existe uma coisa muito estranha nessa história. Os 2 filhos do Andras, o Daniel e o Zoltan, não viviam mais com a mãe. Então por que eles iriam junto com ela para a França, sendo que eles não moravam mais com ela? Isso não fazia nenhum sentido, mas ninguém se perguntou, ninguém questionou isso. Ele disse e as pessoas aceitaram. E depois disso, quem desapareceu foi sua outra enteada, a Tundi, que ela ainda estava morando com ele. Depois que a irmã mais velha fugiu e a mãe e a irmã mais nova desapareceram, Tundi continuou morando na casa do padrasto. De acordo com o testemunho posterior de Agnes, sua meia-irmã menor de idade também foi violada por seu pai durante muitos anos. Mas na primavera de 1990, Tundi completaria 18 anos e disse que logo após atingir a maioridade, sairia de casa. O pastor não aceitou isso nada bem, então a menina desapareceu assim como os outros. Ele explicou seu sumiço dizendo que ela foi visitar a mãe na Alemanha. Ninguém procurou pelos parentes desaparecidos do pastor e ele continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele pregava normalmente na igreja e se não fosse pela Agnes, muito certamente todos até hoje achariam que ele era uma ótima pessoa. Após o desaparecimento da Tundi, a Agnes acabou discutindo com seu pai e passou a viver em outra casa. Então, no ano de 1992, ela foi até a polícia e prestou uma queixa contra o pastor Andras Pande, dizendo que ele havia começado a violar ela desde os 11 anos de idade, o que de fato era verdade. Mas se vocês acham que ela fez isso porque a consciência dela estava pesada, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não foi. A Agnes só denunciou o pai porque ele perdeu o interesse nela. Ele não queria mais saber dela como mulher. E por se sentir traída e abandonada, ela finalmente denunciou o pai para a polícia. Com o depoimento da Agnes, a polícia finalmente ficou interessada no desaparecimento das 2 esposas e 4 filhos do pastor. E uma simples e rápida verificação mostrou que essas pessoas não viviam legalmente em nenhum lugar da Europa. E outros fatos suspeitos também surgiram. Desde o final dos anos 80, Andras Pande esteve envolvido na adaptação de imigrantes húngaros e da Romênia, através da linha eclesial. Mas além da ajuda espiritual e material, soube-se que o clérigo atraiu repentinamente jovens húngaras para sua casa de campo, e lá as assediou. Várias meninas desapareceram também sem deixar vestígios depois de visitarem o pastor. Com isso, em outubro de 1997,
o homem de 70 anos foi finalmente preso sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de seus familiares. Ele alegou não entender por que estava sendo preso e, mesmo estando atrás das grades, não admitiu nada, levando tudo o que sabia para o túmulo. Por sua vez, quando a Agnes foi levada para interrogatório, ela acabou confessando tudo. Ela não resistiu nem um pouco e logo começou a falar. Ela disse que, junto com seu pai, se livraram dos outros membros da família usando marretas e espingardas, e eles também usavam uma banheira cheia de ácido para se livrar das provas. E as suas primeiras vítimas teriam sido a Edith e a filha mais nova dela, a Andrea. O pastor teria se livrado da criança e a Agnes de sua madrasta. Depois disso, eles teriam vitimado a Ilona e o Daniel, com o Andras tirando a vida do filho e a Agnes ceifando a vida da própria mãe. E o pastor também teria sido responsável por se livrar do Zoltan. O único caso que a Agnes disse que não teve nenhuma participação foi no caso da Tund, que ela disse que não estava em casa e não estava nem no país quando ela teve a vida ceifada. Então só nesse caso ela não teve nenhuma participação, nem como cúmplice. Por sua vez, Andras Pande disse que sua filha mais velha tinha inventado tudo e que seus familiares estavam vivos, mas a polícia descobriu cada vez mais circunstâncias novas e ainda mais terríveis na vida dele. No porão de uma das casas do pastor foram descobertos ossos de 7 mulheres e um homem. Presumivelmente, os restos mortais femininos pertenciam às jovens imigrantes que foram ajudadas pelo pastor no final dos anos 80 e início dos anos 90. Agnes não sabia de nada disso, então não foi possível provar o envolvimento do pastor, nem mesmo estabelecer a natureza dos esqueletos. Por fim, Andras Pande foi julgado sem a descoberta dos corpos de seus familiares, com base apenas em provas circunstanciais e no depoimento de sua filha, que foi sua cúmplice. A Agnes recebeu 21 anos de prisão, mas dos 12 jurados, 5 a consideraram inocente. A promotoria declarou como circunstância atenuante o fato de que desde cedo ela estava em total poder de seu pai e não podia contrariar suas ordens. Com isso, a mulher que ceifou a vida de sua madrasta e mãe biológica passou apenas 13 anos atrás das grades e foi libertada mais cedo. Foi revelado em maio de 2023 que ela, já com 64 anos de idade, morava em um mosteiro. Por sua vez, no ano de 2002, Andras Pande recebeu a pena mais alta da justiça belga, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E no final de 2013, ele morreu na prisão aos 86 anos de idade. Tudo o que aconteceu nesse caso foi extremamente absurdo, e eu acho melhor nem comentar muito sobre, porque eu posso acabar perdendo a paciência e falar coisa que não devo. Então eu vou me abster de comentários e não vou falar nada. Mas eu quero que vocês deem as suas opiniões aí nos comentários. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham sobre toda essa história absurda. E eu, como vocês sabem, vou ler todos os comentários e tentarei responder todo mundo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!